feche os olhos e ajude esse pregador, esse pastor aqui. Se vocês dependessem de mim, meus irmãos, vocês estariam mais ou menos enrolados. Se vocês dependessem da minha força, se vocês dependessem da minha sabedoria, do meu conhecimento, vocês estariam perdidos. Mas graças a Deus, vocês dependem somente de Jesus. Em nome de Jesus eu peço, não dependo de mim, não dependo não. Dependo de Jesus, dependo de Deus. É Deus, é somente Deus que pode socorrer vocês, é somente Deus que pode ajudar vocês, é somente Deus que pode sustentar a vida de vocês. Eu sou apenas um servo, carente e necessitado da misericórdia do Senhor. E por isso eu oro. Por isso eu oro a Deus, apresentando a minha vida diante do Senhor. Porque diante de mim, homens e mulheres aguardam a proclamação da Tua palavra. E de mim mesmo eu não tenho palavra, de mim mesmo eu não tenho conhecimento, de mim mesmo eu não tenho sabedoria, de mim mesmo, Deus, eu não tenho nem ao menos uma gota que possa saciar a sede desse povo. É a Tua palavra, Senhor, é a Tua rica e poderosa palavra que eu preciso, que eles precisam. Por isso eu te peço, venha sobre mim a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, e ajuda-me, Deus, a proclamar a Tua palavra. Ajuda-me, Deus, a fluir a palavra do Senhor nesta noite. Fala comigo, fala conosco, edifica a nossa fé nesta noite, Deus, nos corrija, nos exorte, que a Tua palavra seja espada, que a Tua palavra seja martelo, que a Tua palavra seja fogo a incendiar os nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 7. O meu silêncio é para ver e para ouvir o que Deus está fazendo. Eu tenho que ficar em silêncio, só contemplando. Deus poderia estar me mostrando, assim, no meu entendimento humano, sabe? Na minha concepção de Deus, na minha concepção de quão glorioso e de quão soberano Ele é, de quão precioso Ele é, de quão sublime Ele é. Deus poderia estar me mostrando uma taça de ouro sendo derramada sobre uma vida aqui agora. Mas olha só que interessante, Deus está me mostrando uma bacia de alumínio. Deus está me mostrando uma bacia de alumínio. E essa bacia está se inclinando. Essa bacia está se inclinando lentamente sobre a cabeça dessa vida. Mas eu entendo porque o Espírito Santo me diz o porquê. A bacia de alumínio é um objeto comum do lar. Taças de ouro tem de castelo. Jarros de porcelana tem nos lugares finos. Já uma bacia de alumínio é algo simples, é algo comum dentro do lar. E eu entendo que Deus está fluindo. Eu entendo o que Deus está fazendo na casa, na família. Eu entendo que Deus vai operar. Oh, Senhor Jesus. Essa bacia de alumínio, Jair, está sobre a sua cabeça. Uma bacia de alumínio.
E enquanto ela se inclina, eu olho e essa bacia está vazia, mas quando ela se inclina sobre a sua cabeça, começa a ser derramado água, simplesmente água. Simplesmente água, água e água. Água sendo derramada, água brotando. Água brotando e fluindo de uma bacia de alumínio. E eu declaro em nome de Jesus a provisão na sua vida, a provisão na sua família. Eu declaro em nome de Jesus a provisão dentro da tua casa, da mesma forma que dentro dessa bacia de alumínio está fluindo água. A água supre, a água sustenta, a água refrigera, a água também limpa. As águas do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Não faltará a presença de Deus, como um rio de águas vivas na tua vida e na tua família, em nome de Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome. A tua presença é maravilhosa, a tua presença, Deus, é doce. Como a tua presença, Deus, me mantém de pé. Como a tua presença, Deus, me mantém firme. Como a tua presença, Deus, me sustenta, me alimenta, me refrigera. Como a tua presença, Deus, aumenta e fortalece a minha fé nesta noite. Aleluia, Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 23. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro do coração das pessoas e contaminam as pessoas. Aleluia, Jesus. Que palavra, que versículo, que revelação do Senhor Jesus Cristo aos nossos corações. Meus irmãos, continuamente eu recorro a esse versículo, continuamente eu me volto a essa declaração de Jesus. Porque eu entendo que continuamente, repentinamente, nós colocamos sobre os ombros de Satanás a culpa dos nossos pecados, a culpa dos nossos erros, a culpa das nossas falhas. Nós colocamos nas mãos de Satanás a responsabilidade pela nossa irresponsabilidade. Mas aí vem Jesus, o próprio Jesus, e diz: nananina, não é do coração do diabo, não, é do teu coração, é do meu coração, é do meu coração, meus irmãos, e é do coração de cada um de vocês que aqui estão, que procede essa lista maligna a qual Jesus aqui citou. Meus irmãos, o diabo só leva uma pessoa a pecar se essa pessoa já estiver desejando pecar. O diabo só consegue cravejar uma seta, a conduzir alguém a cometer um erro, se essa pessoa já estiver se inclinando para o erro. Satanás só consegue empurrar uma pessoa para o abismo se essa pessoa já estiver na beira do abismo. É o homem, é a mulher que facilita as coisas para o diabo. Somos nós, meus irmãos. Muitas foram as vezes que eu escutei a seguinte simbologia, o seguinte exemplo:
que Satanás é alguém segurando uma bandeja, e que somos nós que nos aproximamos do diabo para meter a mão nessa bandeja e pegar o que ele está lhe oferecendo. E de certa forma é verdade, mas o oposto, meus irmãos, também é verdadeiro. Muitas vezes somos nós que estamos com a bandeja na mão para oferecer a Satanás. Muitas vezes somos nós que estamos segurando uma bandeja, e dentro dessa bandeja o nosso coração, e nós estamos oferecendo ao maligno. Porque é do nosso coração que procede. É do nosso coração que flui, meus irmãos, muita e muita maldade. E tem sido assim desde o Éden. Desde o Éden, o homem não assume a sua culpa, mas delega a sua culpa. Adão, perguntou Deus, quem foi que disse que você e sua esposa estavam nus? O que aconteceu, Adão? Ah, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu que me enganou. Deus olhou para a mulher. Deus, foi a serpente. Meus irmãos, dá para a gente entender isso. A serpente foi o único que assumiu que estava errada. O homem não assumiu, a mulher não assumiu, a serpente, uma personificação ali de Satanás, ela segurou o pepino dela, ela ficou calada, não foi eu mesmo. O silêncio dela foi um sim, foi eu mesmo. Já o homem e a mulher quiseram colocar a batata quente longe deles. Ah, pastor, mas de fato Adão foi enganado pela mulher. Não foi não, Adão estava ali mais tempo que ela. Antes da mulher ter sido criada, Deus confiou a Adão ser o jardineiro ali do Éden. Adão conhecia aquele fruto, ele conhecia, ele comeu porque ele quis, ele comeu também porque ele desejava. Ela foi enganada, foi manipulada, porque ela deu ouvidos aos enganos da serpente. Só que antes dela ir até o fruto e pegar aquele fruto e comer, a Bíblia deixa bem claro que Eva estava olhando para aquele fruto e desejando, porque era uma fruta vistosa, agradável aos olhos, e certamente ela deduziu que deve ser saborosa. Ela já estava ali olhando, ela já estava ali desejando. E certamente Adão também desejava comer aquele fruto, porque ele comeu facilmente. Adão tentou ludibriar, não, Deus não fui eu. A mulher tentou ludibriar, não, Deus foi a serpente. Como eu disse, a serpente foi a única que segurou a responsabilidade. Aqueles dois não, mas eles eram culpados. Eles eram culpados. Meus irmãos, precisamos atentar para isso. Precisamos olhar para dentro de nós e entender que existe um coração que não mudou no dia que você recebeu Jesus como Salvador. Não mudou. Acredite, o seu coração continua o mesmo, enganoso, mentiroso. Não pense que foi depois do batismo. Não pense que foi depois de você ter recebido o batismo com o Espírito Santo, e quem recebe o batismo com o Espírito Santo sabe que recebeu, é inesquecível. Seu coração continua lá o mesmo, de carne, enganoso, manipulador. Assim, meus irmãos, é o nosso coração, e é desse coração, meus irmãos, que procede toda a maldade. Toda a maldade. Aí sabe o que me constrange? Lá no livro de Provérbios, Deus abre a boca e diz o quê? Filho meu, dai-me o teu coração. Como pode? Como pode Deus, que sonda todas as coisas, e certamente Ele sonda o nosso coração, sabendo como é o nosso coração, ainda assim Ele fala, filho meu, dai-me o teu coração. Sabe por que Deus diz isso, meus irmãos? Porque Deus é o maior interessado em transformar o nosso coração. Deus é o maior interessado em restaurar, em regenerar, em remover do nosso coração tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que é promíscuo. Deus é o maior interessado em fazer com que o nosso coração deixe de ser uma bandeja atraente a Satanás e se torne de fato templo e morada do Espírito Santo. Deus é o maior interessado. Mas Deus não diz,
filho meu, eu vou pegar o teu coração. Filho meu, eu vou arrancar o teu coração para mim. Deus diz, filho meu, me dê. Me dê o teu coração. Deus ele pede. Deus ele pede. Meus irmãos, Deus ele não precisa pedir absolutamente nada, porque ele é soberano. Mas para mim e para você, ele pede o nosso coração, porque ele não força, ele não obriga. Deve ser uma decisão deliberada da nossa parte, deve ser uma decisão sincera e verdadeira da nossa parte, entregar o nosso coração ao Senhor. Porque, meus irmãos, um homem, uma mulher, um crente na igreja, cujo coração não está nas mãos do Senhor, é um crente só na igreja. Não vai ser crente fora da igreja, não. Não vai ser crente fora da igreja. Pode ser conhecido como crente, pode receber a paz do Senhor pelas ruas que passarem, pelas casas que entrarem, mas se o coração deste homem e dessa mulher não estiver nas mãos de Deus, vai ser crente só na igreja. Durante ali cerca de 2 horas que o culto demora ali para acabar, durante 2 horas de fato o coração deste homem e dessa mulher está voltado para Deus, mas quando o culto acaba, ela estende a mão e tira da mão de Deus o coração e coloca novamente no lugar. E essa pessoa começa a viver, a se comportar e a praticar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, porque não há no coração deste homem ou dessa mulher o temor. Meus irmãos, ter um coração com temor ao Senhor não é necessariamente você ter Deus no coração, mas é o seu coração estar em Deus. É o seu coração estar em Deus. É o meu e o seu coração está ali, ó, na palma da mão de Deus. Infelizmente, muitas são as igrejas que estão pervertendo o Evangelho, deturpando o Evangelho, e tem sido ensinado que mais importante é o quanto você oferta, é o quanto você devolve de dízimo. Oferta e dízimo é bíblico, tem que ser obedecido. Mas, meus irmãos, nada substitui o teu coração. De nada adianta você colocar R$1.000 dentro desse gasofilácio se o seu coração não está na mão de Deus. E quantos são aqueles que estão no engano? Quantos e quantos são aqueles que estão nesse engano miserável de acreditar: não, eu oferto, eu devolvo o dízimo, eu não falho um mês, Deus vai me abençoar. Se o seu coração não estiver na mão de Deus como uma oferta agradável, maldição e mais maldição será sobre a tua vida. Quem tentou, meus irmãos, comprar, quem tentou fazer negócio, foi Satanás. Diante de Jesus, Satanás tentou fazer um negócio. Satanás ofereceu todas as riquezas desse mundo e Jesus, é claro, recusou. Nenhuma bênção de Deus, meus irmãos, nenhum socorro de Deus para mim e para você é em resposta ao dinheiro que você coloca no gasofilácio. Não sejam enganados, não sejam manipulados. Isso é mentira, isso é engano. Oferte e devolva o dízimo por entender que é bíblico. Mas quer ser abençoado mesmo? Oferte o seu coração. Oferte o seu coração na palma da mão de Deus e acredite. Graça e mais graça, misericórdia e mais misericórdia se chegará sobre a minha vida e sobre a tua vida. Agora fica uma pergunta: como pode fluir no meu coração bênção se o meu coração não estiver na palma da mão de Deus? Como pode fluir do meu coração palavras de vida eterna se o meu coração não estiver na mão de Deus?
Infelizmente, muitos são aqueles que estão na obra de Deus, mas o coração não estão na obra de Deus. Muitos são aqueles que estão nos púlpitos, louvando, cantando e pregando, mas o coração não está nas mãos de Deus. Tem aparência de homem e mulher de Deus, mas o coração não está na mão de Deus. Infelizmente, destes, por mais que cante bem, por mais que pregue bem, destes, do coração destes, por mais que pregue a palavra, por mais que pregue a palavra corretamente, início, meio, fim, uma bela introdução, uma bela aplicação, do coração deste só flui maldição, principalmente dentro da sua casa. Quantos são os pregadores que nos púlpitos pregam bênção, mas dentro de casa flui maldição? Maldição para sua esposa, maldição para os seus filhos. Quantas são as pregadoras que no púlpito pregam bênção, mas dentro de casa é uma maldição para o esposo, é uma maldição para os seus filhos? Coração enganoso. Triste é o coração do homem e da mulher que cai nesse engano. O meu coração é enganoso, o meu coração é falho, mas ainda assim Deus me usa. Eu estou no erro, eu não estou tendo uma vida sincera diante do Senhor, mas ainda assim Deus me usa. Oh, glória a Deus! Meus irmãos, eu nunca me esqueço de um homem. Eu trabalhava na empresa Montijo, empresa de ônibus. Eu nunca me esqueço deste homem e oro a Deus que ele tenha mudado. Espero em Deus que ele tenha decidido mudar de vida. Mas pensa um homem legal, gente boa. Ninguém ali naquela empresa tinha do que se queixar dele. Motorista de ônibus. E eu era uma das poucas pessoas que ele conversava. Eu ia com a minha Bíblia, ficava o tempo inteiro lá sentado no meu posto de trabalho com a minha Bíblia. O meu apelido ali era irmão, todo mundo chamava de irmão naquela empresa. E um dia esse rapaz iniciou uma conversa comigo a respeito do poder de Deus, a respeito da fidelidade de Deus. E olha só o exemplo que ele deu, a respeito de como Deus é fiel. E ele disse: irmão, eu estou assombrado com a fidelidade de Deus, eu estou assim maravilhado, irmão. Porque, irmão, eu vou confessar para você. Ô irmão, eu estou assim num beco sem saída. Eu comecei algo errado, meu irmão, e eu não sei como terminar. E ele foi dando umas voltas assim, sabe, falando que era errado, falando que era doído, falando que era laço, até que ele chegou no ponto. Ele disse: irmão, eu estou traindo a minha esposa. Desde quando eu trabalhava em outra empresa, a empresa me colocou em uma rota que tem que pegar a estrada de terra, uma zona rural. É um lugarejozinho, uma cidadezinha, um povoadozinho na zona rural. E lá nesse lugar eu arrumei um amante. Lá nesse lugar eu encontrei uma mulher, iniciamos um relacionamento, ela sabe que eu sou casado. E todas as vezes que eu vou para lá, eu tenho que dormir. Uma vez por semana ele ia para esse lugar. Era no ônibus de ida, passava a noite lá para cedo da manhã retornar para o Nápoles. E ele me disse que certa vez, altas horas da noite, já à madrugada, no quarto da amante, ele acorda com essa mulher gritando, se debatendo dentro do quarto, xingando horrores, palavrões e mais palavrões. E com muita dificuldade ele conseguiu acender a luz e aquela mulher estava lá ouriçada, o demônio puro. Do lado de fora do quarto, a filha dela acordou e começou a bater na porta. Fulano, por favor, não bate amanhã não. De vez em quando ela fica assim, ela precisa de tratamento e tal. Só que ele falou para mim que percebeu que era um demônio. E esse demônio lá arrebentando o quarto inteiro, e ele encolhido ali perto da porta.
ora querendo sair e ora querendo ficar. Ele com medo de abrir a porta, essa mulher sair também, quebrar a casa inteira. Aí ele falou que em determinado momento, essa mulher endemoniada se aproximou dele e disse o seguinte: eu só não vou fazer nada com você porque você é ungido de Deus. E foi uma pantomia madrugada dentro, até que de livre e espontânea vontade. Não foi nem porque ninguém foi lá orar. Aquela mulher relaxou, o demônio se ausentou dela, pelo menos do corpo dela, da mente dela. E ela voltou assim toda confusa e voltaram a dormir. Mas ele disse para mim: meu irmão, fiquei surpreso. Ele falando: eu fiquei surpreso, meu irmão, porque mesmo eu nessa situação, mesmo eu no erro, mesmo eu praticando o adultério, o demônio disse que eu sou ungido de Deus. Aí eu olhei para ele e perguntei: e você acreditou no demônio? Você acreditou no demônio, meu irmão? Toma vergonha na cara. Aonde? Aonde que um homem que está traindo a esposa é ungido de Deus? É ungido do diabo. Não existe essa conversa fiada: eu estou no erro, eu estou no pecado, mas ainda assim a unção de Deus está sobre mim. Não está, não. Deus não é porco, Deus não é imundo, Deus não é sujo. Caiu no erro, caiu no pecado, caiu na desobediência, está praticando aquilo que não agrada a Deus, Deus recolhe o que é dele. Fica a misericórdia, fica a compaixão, fica a mão de Deus estendida ali para resgatar. Agora a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, não. Falei: meu irmão, você foi enganado pelo demônio para você continuar nessa vida, para você continuar acreditando que mesmo no adultério, tu é um ungido de Deus. Pouco tempo depois, esse rapaz ficou enfermo. Ele se ausentou do trabalho, nunca mais voltei a vê-lo. Pouco tempo depois eu saí da empresa, fui trabalhar em outro lugar. Mas eu falei: olha só como Satanás engana as pessoas. E isso acontece. Culto acabou e muitos vão-se em volta para casa. Opa, como Deus me usou hoje. Eu cantei, a igreja correspondeu, todo mundo deu glória a Deus. Oh Deus, obrigado. Eu estou no erro, mas ainda assim o Senhor me usa. Não, usa não. Coração nas mãos do diabo e não nas mãos de Deus. Há algum tempo, meus irmãos, as palavras que eu tenho ministrado aqui na igreja têm sido nesse teor, sabe? Tem sido nessa direção de transformação de vida, de restauração de vida. Semana passada eu joguei um jarro de barra aqui no chão. As palavras ultimamente têm sido duras. Ainda bem que para vocês eu não sou aquele pregador de voz forte, de voz potente. Então meio que equilibro um pouquinho as porradas. Mas, acredite, meus irmãos, a nossa intenção em sair da nossa casa para vir para a igreja deveria ser essa e somente essa. Não, eu vou para a igreja porque eu preciso ser transformado. Eu vou para a igreja porque eu preciso ouvir uma palavra que vai mudar a minha vida. E já faz algum tempo que os crentes têm saído das suas casas aos domingos à noite para ir para a igreja só para se sentirem bem, só para se sentirem alegres, só para se sentirem felizes. Crentes têm que voltar para casa triste, olhando para o chão e lamentando a vida que tem vivido e clamando a Deus por uma mudança, clamando a Deus por uma restauração. E a palavra de hoje é essa, meus irmãos, é do nosso coração que procede tudo que desagrada ao Senhor, que desagrada ao nosso Deus. Mas existe uma solução. A solução está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38 e versículo 39. No Evangelho de Marcos, Jesus diz que do nosso coração procede maldade, imoralidade, promiscuidade, tudo que é ruim. Mas olha só o que o mesmo Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 37 em diante. Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior aqui é coração, então eu vou ler coração. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu coração fluirão rios de água viva.
Ele disse isso a respeito do Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber. Amém? Em um momento, Jesus diz que do nosso coração procede maldades e maldades e maldades, mas Ele também diz que se nós nos achegarmos até Ele, que se nós bebermos da presença dEle, que se nós crermos nele, acredite, meus irmãos, acredite, esse crer é crer com atitude, esse crer é crer com posicionamento, esse crer é um crer de fato se render a Jesus. Aquele que for até Jesus, aquele que beber de Jesus, aquele que crê verdadeiramente em Jesus, deste mesmo coração começa a proceder rios de águas vivas. Rios de águas vivas começam a fluir do meu e do seu coração, se verdadeiramente a nossa vida e o nosso coração estiver firmado na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo. Fica diante de nós, nessa noite, essa escolha. O que nós queremos para a nossa vida? O que nós queremos para o nosso coração? Queremos continuar sendo apenas aparência de crente? Ou queremos ser de fato um rio que flui? Ou queremos que de fato o nosso coração se torne uma fonte de águas vivas e não uma fonte de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que é sujo, de tudo aquilo que é imundo? Ah, meus irmãos, se eu que sou carne, eu fico revoltado. Talvez vocês não, mas nós pastores, nós somos colocados assim em um lugar onde a gente começa a ouvir coisas que a gente não queria ouvir, a ver coisas que a gente não queria ver. E desde quando eu me tornei pastor, tanta e tanta coisa eu vi, tanta e tanta coisa eu ouvi. Pessoas que de fato receberam de Deus o dom e o talento para serem usados, mas sendo maus, sendo pessoas perversas, sendo pessoas imorais. Eu conheci um rapaz que Deus deu a ele um dom, um talento. Eu estou separando aqui dom e talento de unção, tá bom? Unção é a própria presença de Deus. Mas Deus concedeu àquele homem o dom e o talento para cantar. E todas as vezes que ele cantava, bênção de Deus. Mas durante meses e meses e meses, aquele homem subia ao altar da igreja para cantar. Ele era o cantor principal da igreja. Mas dentro do coração dele um segredo. Aquele homem estava namorando outro homem. E domingo após domingo, lá estava ele no altar da igreja. Até que Deus, depois de ter dado muita oportunidade para arrependimento, teve um dia, meus irmãos, teve um dia que o namorado dele, no culto de domingo, ele cantando, entrou dentro da igreja, percorreu todo o corredor principal, cruzou o braço e ficou olhando assim para ele. Como todo mundo na igreja estava em pé, ninguém nem notou, sabe? Poucas pessoas notaram aquela cena, porque poucas pessoas ali, eu acredito eu, sabiam que aquele homem é homossexual. Aquele ficou encarando para ele. Deus lançou a luz, Deus denunciou para que o altar fosse limpo. Mas veja o engano, meus irmãos. Tem um ditado que é verdadeiro, não está na Bíblia, mas é verdadeiro. Quem vê cara, não vê coração. Só Deus ele vê a cara e vê também o coração. Nem todo aquele que tem cara de homem de Deus tem coração de homem ou mulher de Deus. A igreja precisa estar alerta quanto a isso, porque os falsos profetas irão se levantar cada vez mais. Irão se levantar cada vez mais. Por isso, a começar de cada um de nós, a começar de nós pequeninos, vamos consagrar o nosso coração a Deus, para que a falsidade saia a começar de nós, para que a mentira saia a começar de nós,
para que o engano saia a começar de nós. Vamos consagrar, vamos entregar, vamos render o nosso coração ao Senhor, para que assim sejamos conhecidos, meus irmãos, como homem e mulher de Deus. Como homem e mulher de Deus, na presença de Deus. Filho meu, dai-me o teu coração. Mas Deus, o meu coração está cheio de mentira. Deus, o meu coração está cheio de engano. Deus, o meu coração está cheio de ódio. Deus insiste: filho meu, dai-me o teu coração. Pode ter certeza. Seja qual for o estado do seu coração, seja qual for o estado do meu coração, se nós se entregarmos na mão de Deus, esse coração deixará de ser este coração e se tornará um coração fonte de águas vivas, um coração que flui águas vivas. Amém?